A paz, meus irmãos. Hoje nós vamos para o quarto dia de leitura e o nosso tema hoje é a Torre de Babel e a dispersão. Mas antes eu gostaria que você colocasse nos comentários o que você colocou na anotação aí na tua apostila de guia de leitura bíblica anual. Eu, por exemplo, coloquei assim: vou caprichar na construção da arca da salvação na minha casa. Então, que você possa verdadeiramente pôr em prática aquilo que você está aprendendo. Hoje nós vamos para o Gênesis capítulo 10, versículo 11. Diz assim: são estas as gerações de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. A eles nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã foram Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações, as suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Os filhos de Cã foram Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi foram Seba, Avilá, Sabtá, Ramá e Sabtecá. E os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Aquede e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra ele foi para a Síria e edificou Nínive, Reobote, Ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Recém. Misraim gerou Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patruzim, Casluim, de quem descendem os filisteus, e Caftorim. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et também os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Hermaneus e os Amateus. Depois, as famílias dos cananeus se espalharam. E a fronteira dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim até Lazá. São esses os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e suas nações. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber e irmão mais velho de Jafé, também nasceram filhos. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã foram Uz, Ul, Geter e Mas. Arfaxade gerou Salá e Salá gerou Eber. A Eber nasceram 2 filhos, e o nome de um foi Peleg, porque em seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joctã. Joctã gerou Amodá, Selefé, Azar, Mavé, Gerá, Adorão, Uzal, Diclá, Obal, Abimael, Zabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã e habitaram desde Messá, indo para Cefar, montanha do Oriente. São esses os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. São essas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações da terra depois do dilúvio. A Torre de Babel, Gênesis capítulo 11. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali, e disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: venham, vamos construir uma cidade em uma torre cujo topo chegue até o céu
e tornemo-nos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrições para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Descendentes de Sem. São essas as gerações de Sem. Ele tinha 100 anos de idade quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Arfaxade viveu 35 anos e gerou Salá. E depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Salá viveu 30 anos e gerou Éber. E depois que gerou Éber, Salá viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Éber viveu 34 anos e gerou Peleg. E depois que gerou Peleg, Éber viveu 430 anos e gerou filhos e filhas. Peleg viveu 30 anos e gerou Reu. E depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou filhos e filhas. Reu viveu 32 anos e gerou Serug. E depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos e gerou filhos e filhas. Serug viveu 30 anos e gerou Naor. E depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos e gerou filhos e filhas. Naor viveu 29 anos e gerou Terá. E depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou filhos e filhas. Terá viveu 70 anos e gerou Abrão. Naor e Arã. São essas as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Arã morreu na terra de seu nascimento em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abraão se chamava Sarai, e a mulher de Naor era Mica, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou Abraão seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram, e havendo Terá vivido 205 anos, ao todo morreu em Arã. As leituras complementares. Nós vamos ler agora Provérbios, capítulo 16, versículo 18. Diz assim, 16, versículo de Provérbios, capítulo 16, versículo 18. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Por que essa leitura complementar? Porque Deus havia dito ao homem que se espalhasse por sobre a face da terra. Mas eles queriam fazer o seu nome grande, desobedecendo a Deus, criando uma cidade e construindo uma torre. É interessante que a palavra de Deus é fantástica. Toda pessoa que cai, antes disso, ela se exaltou, ela ficou soberba. Segunda leitura agora, Atos capítulo 17, versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor. De um só homem fez todas as nações para habitar em toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Olha que interessante. Lá no Gênesis, Deus fala, nós acabamos de ler,
e todas as nações procederam dos descendentes de Noé. E agora aqui no Atos, capítulo 16, ou melhor, 17, versículo 26, a palavra fala que de um só homem Deus criou, fez todas as nações. Então, quando alguém disser para você que a Bíblia foi escrita por homens, entenda que ela foi sim escrita por homens num período muito longo, de 1500 anos. E durante todo esse período, todo esse tempo, por mais de 40 autores, ela não se contradiz, mas ela se confirma. Então, glorificado seja o nome do Senhor. A última leitura no dia de hoje é Salmo 33, 10 e 11. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 33, 10 e 11. O Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos. O plano do Senhor dura para sempre, os intentos do seu coração por todas as gerações. Que tremendo! O homem quis ficar somente num lugar, mas Deus disse, vão se espalhar por todas as terras, por todos os lugares do planeta. Deus é fantástico e poderoso e não há ninguém que possa impedir o seu agir. Que nós possa estar sujeito à vontade de Deus para a nossa vida. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu gostaria que, se você foi tocado por esta palavra, que você colocasse nos comentários o que tocou o teu coração, o que você aprendeu nesta leitura no dia de hoje. Compartilhe com os teus amigos, dá um curtir e assim você nos ajuda a propagar o Evangelho de Jesus Cristo. Forte abraço, fica na paz do Senhor Jesus.